Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isto para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu e lhes distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles o reconheceram. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava dentro do nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os fatos são muito simples. É a nossa cabeça que é complicada, ou deveríamos dizer até o que Jesus falou para os 2 discípulos, para não chamá-los de burros, como sempre, porque você não pode falar: você é mentiroso. A gente fala: você não esteve de acordo com a verdade, não é? Então acho que Jesus também deu um jeitinho
vocês são sem inteligência. Para não dizer que são burros mesmo. Entende? Quer dizer, ou pelo menos que a inteligência não funciona de jeito nenhum. E exatamente este é o grande problema de Cristo, que apareceu sobre a terra. Ou daquilo que ele anunciou, porque depois vem como consequência da gente crer naquilo que ele anunciou. E no projeto de Deus. Vou me explicar. Cristo não veio de paraquedas sobre a face da terra. O mundo não presta, o mundo está errado, então vamos dar um jeitinho neste mundo. Vamos resolver o problema. Vamos sarar os homens. Vamos cuidar deles, vamos eliminar o pecado, vamos eliminar esta doença que causa a morte, e aí por diante. Que mais ou menos é a ideia que a gente faz, não? Vamos partir aqui de um ponto bem claro e específico, já que tem bastante gente, vejo que estudar engenharias, nas faculdades. A humanidade, a ciência quer dar uma resposta, não é? Então eles inventaram o famoso Big Bang, o grande estrondo, não é? Como início da criação, dentro da qual existe uma sabedoria infinita, imensa. Eu estando agora mais um pouquinho na roça, estou examinando, eu semeei as sementes, pareciam todas iguais, não é? Como é que elas brotam uma diferente da outra? Uma me dá alface, outra me dá rúcula, outra vai me dar labanete. Onde que está o segredo disso? Aos olhos são todos iguais. Mas quando elas renascem como vida, aí aparece a essência daquela sementinha. Tem como fazer uma comparação? Não. Pelo menos para mim, não. É só crendo que aquela semente vai me dar a outra, aquele fruto. Tá certo? Então, quando se fala que a criação toda, porque aqui se trata, gente, dos fundamentos, falo sobretudo para vocês jovens, para não se deixar levar e perder uma vida à toa pelo resto da vida, da existência. Os fundamentos da vida. Nos ensinastes o caminho da vida. Nos ensinastes o caminho da vida. A nada adiantaria vocês colocar ao mundo crianças para depois eles não descobrirem a vida. Hoje faz a festa das mães, mas você sabe o mundo o que ele faz. A festa das mães para vender. Não é para a maternidade em si, que é a fonte da vida. Não. É para presentes, para vender. Só. Então, se acontece com este grande estrondo, o início do universo, e os cientistas querem procurar, por que estou falando isso dos cientistas? Porque eles pensam de dar uma resposta ao mundo, a ciência pensa em dar uma resposta ao mundo, e a teologia pensa de dar uma resposta ao mundo, quando não dá resposta nenhuma. O que dá resposta ao mundo, então? E a revelação. O que quer dizer a revelação? Aquilo que Deus nos fala. E aqui Jesus fala aos discípulos de Emaús, que são burros, duros de compreensão, sem inteligência, como quiser. Por quê? Porque não acreditaram nas Escrituras. Quer dizer,
todo o Antigo Testamento, todo o povo que Deus escolheu desde Abraão, que libertou do Egito, que fez andar pelo deserto, etc, etc, tudo era em função da vinda de Cristo. A primeira leitura que nós ouvimos ontem fala de Davi, que é levado à morte, mas que Deus não deixaria ele perecer na sombra da morte, porque ele o libertaria da própria morte. Aí São Pedro fala depois na segunda leitura. Então veja que Davi, bem anos, não é? 700, 800 anos antes da vinda de Cristo. Porque descendente de Davi seria Cristo. Aí, o que acontece? Davi morreu, fala São Pedro, e o seu túmulo está no meio de nós. Então, ele falava de quem que seria libertado da morte? Do seu descendente, que seria Jesus Cristo. Então, todas as Escrituras falaram disso. Então, quando nós olharmos esta infinita sabedoria de Deus, gente, nós começamos a rever um pouquinho a nossa fé. Sinto muito mesmo que a gente vai atrás das coisas que não sabem explicar. Nisto eles acham que está a fé. Quantas vezes? Frei, como é que o senhor explica isto? Não explico, não sei. Enquanto para ter fé, você deve ter uma revelação. O que quer dizer a revelação? Alguém tem que te mostrar um mapa e fala, olha, se você for atrás deste mapa, você vai encontrar um tesouro. Você vai ao encontro do desconhecido. Mas alguém te mostrou um mapa para você chegar a este desconhecido. Não sei se estão me explicando o que quer dizer a fé. Então, o caminho de Deus na criação do universo, esta sabedoria que Ele colocou, começando pela criação da terra, das estrelas, etc., de onde os homens já procuravam Deus. Os magos, eles eram cientistas, que pela conjugação das coisas, das estrelas, etc., antigamente eles observavam muito a astronomia, chegaram à conclusão que o rei do universo devia ter nascido. Não é que necessariamente veio a estrela, poeticamente muito bonito, não? E colocaram uma estrela que os conduzia, e também a Bíblia fala, a estrela os conduziu. A ciência os conduziu, veja bem, gente. A ciência os conduziu. Agora, por que a humanidade não descobre Deus através da ciência? Até escreve e fala aquelas besteiras. E se a fé e a ciência fizessem as pazes? Eu me pergunto quando é que for em guerra. Os homens burros estiverem em guerra, seja cientistas como religiosos, mas não tem nada a ver. A ciência é a coisa mais linda do mundo e a mais simples. É descobrir os mecanismos que Deus colocou no universo para manter este universo só. Essa é a ciência, nada mais. Essa é a ciência. Tanto que quando a gente fala de não inovação, como é que se chama?
o descobrimento das coisas. A ciência ajuda a descobrir leis que já existem, nada mais do que isso. Ela não cria suas leis. Então, estas leis da vida, aqui não se fala simplesmente das leis da natureza. Se fala as leis da vida. A vida que depois dá o sentido a todas as coisas. Então, estas leis da vida, Deus colocou uma vida vegetal, uma vida animal, uma vida psíquica e uma vida. Qual? Me digam vocês. Espiritual. Sim, nós temos uma vida espiritual que a gente queira ou não queira admitir. E esta vida espiritual é alimentada somente e simplesmente por Deus. E a grandeza do ser humano consiste exatamente na sua vida espiritual que o eleva ao nível do próprio Deus. É nesta vida espiritual que vai se conseguir colocar aquilo que eu falei no comecinho das sementes. Porque aquela semente, depois, pequenininha, redondinha, vai me dar aquele fruto. Porque nela está aquele tipo de vida. Mas me diga vocês, quem que consegue enxergar aquele tipo de vida? Não é crendo que nós semeamos aquela semente ou não? Não é crendo que nós semeamos um corpo mortal para ele renascer imortal? Ou não? Ou não? É porque a vida de Deus estava naquele homem, aparentemente não majestoso, porque todo mundo espera muito mais uma vez o quê? Para crer que o sol fique dançando no céu, como em Fátima, para o povo acordar. Ou vamos esperar o que? Estrondos para a gente crer? Não nos basta a inteligência para crer? Ou nós não queremos crer? Ou nós devemos ser até como os discípulos de Emaús. Aconteceu isto, tá. O mataram, tá. Sabe, até aconteceu uma coisa engraçada. Algumas mulheres foram lá no sepulcro, disseram que viram anjos, mas ele não viram. Eles não viram. Eles não viram. Aliás, falaram até que ele está vivo. Veja como é difícil crer nas coisas reais. Nas besteiras nós acreditamos. Nas besteiras nós acreditamos. Para dizer, eu vi ontem, estava vendo a coisa da televisão, não? Colocou os chifrinhos lá em cima do capacete contra o mal olhado lá na Turquia. Nessas coisas nós acreditamos, não? Em tantas outras besteiras que a gente coloca, que dá sorte, nós acreditamos, não é? Nós acreditamos. Bem que nos cursilhos, alguns amigos diziam, claro que colocava na frente o que é o chifre de coisa de boi, o que coisa de burro, disse que se desse sorte, o boi não estaria ainda puxando a carroça, não é?
Compreende? Mas nestas coisas o povo acredita. Então veja, não é fruto da inteligência. É claro que Jesus aqui chama a atenção para a nossa inteligência. E termina, como comecei. Para os homens inteligentes, e nós fazemos parte desta inteligência, veja que ela se obscureceu totalmente. Então, quando nós falamos de pecado, primeiro, noite completa na inteligência do ser humano. Se aconteceu este grande estrondo como início do universo, que depois se revela nessa grande harmonia, o sol que nasce de manhã, o sol que faz crescer a vegetação, aí por diante, não é? Como é que um simples terremoto é um tsunami, que para mim deve ser muito pequenininho em comparação ao grande estrondo que iniciou o mundo, não é? Causou tanta destruição. Me digam vocês. Me explica os cientistas. Como é que causou tanta destruição? Então é preciso outra origem para o universo, que se chama sabedoria. E a sabedoria estava junto de Deus. E esta sabedoria, através da qual Ele conduz o universo. E mesmo que todos os inimigos, todos os adversários, todos aqueles que querem destruir o ser humano, que somos nós, esta sabedoria apareceu e se fez homem. Esta sabedoria os evangelistas chamam de Logos, o porquê das coisas. E dizem que este Logos, este porquê das coisas, que era o próprio Deus, estava junto de Deus quando fez todas as coisas. Este porquê das coisas se fez criatura humana. Este porquê das coisas que estava junto de Deus era Deus. E exatamente na morte ele demonstrou que era Deus, porque ele venceu a própria morte. Não somente venceu a morte, nesse sentido que derrotou todos aqueles que o mataram, começando por Pilatos, que pensava que tinha poder sobre ele. Você não sabe que eu posso te soltar, eu posso te condenar à morte? Imagina que poder você tem sobre mim. Meu Pai que te entregou para eu realizar esta obra. Você não tem nenhum poder. E assim os sumos sacerdotes, aqueles que pensavam de fazer do templo uma religião, das coreografias uma religião, e não do coração da gente, onde Deus habita. Então este Logos se fez carne, habitou entre nós, venceu a morte. Com isso quer dizer, venceu todos os males e todos os homens que pensam em destruir o ser humano, e ressuscitou, criando esta novidade de vida. Nele, finalmente, apareceu aquilo que era invisível. Terminando como começamos. Na semente não está visível o alface, não é? Mas plantando, morre a semente e se torna visível o fruto daquela vida que estava lá dentro. Assim em Cristo não estava visível absolutamente o homem que será eterno, o Cristo ressuscitado. Assim também para nós não está visível o Deus que habita dentro de nós, que nos vai ressuscitar finalmente
e vai nos dar a plenitude da vida, onde finalmente chegaremos à realização total da nossa existência, ao porquê também da nossa existência.